embora. Ela falou, graças a Deus, que os meus pais sabiam que eu passava, mas o meu pai falou assim, eu não vou interferir, a decisão é sua. E fui embora, sabe, assim, cheguei, fiz medida protetiva. Ele nunca foi atrás de mim, né? Com medo, né? Nunca foi atrás. Dei entrada no divórcio, né? E assim, cheguei muito machucada, né? Eu voltei muito machucada. E aí foi quando eu tinha tudo para ser feliz agora, né? Sim. Saí daqueles 17 anos, falei, nossa, livre. Deus. Arrumei emprego, cheguei lá fui morar com os meus pais, arrumei emprego rápido, porque eu costurava, costureira não fica sem trabalhar. E aí eu fiquei, só que Satanás, ele não trabalha pouco, né? Eu falo. Eu saí do casamento destruída, emocionalmente, espiritualmente, porque não adianta a pessoa falar que sai de uma relação dessa bem. Sim. Não sai. Nem espiritualmente, nem emocionalmente. E aí, assim, eu dei entrada no divórcio, eu paguei tudo, fiz medida protetiva, ele me infernizou muito, muito. Ele me ligava, eu bloqueava, ele comprava outros chips, eu bloqueava de novo, ele comprou 10 números diferentes. Meu Deus. Eu bloqueava, ele foi para Vitória, no Espírito Santo, porque lá tinha um bispo que trazia qualquer pessoa de volta. Ele foi, ele ligou de chamada de vídeo pro meu filho, que esse bispo estava orando por ele. Eu falei, ele pode ir onde ele for, né? Sim. E assim, ele ia para o monte, ele vestiu minhas roupas, que ficou lá, subia o monte, passava a noite com as minhas roupas, com as minhas fotos coladas no corpo. Ele fez um mural na sala, ele colocou 300 fotos na parede da sala e mandava vídeos para os meus filhos, que estavam orando por mim, e ele ungia foto por foto. E assim, eu, espiritualmente, eu estava muito mal, sabe? Sim. E aí ele, né, me pressionando, mandando vídeo, meus filhos. E aí, 4 meses depois que eu separei dele, eu conheci uma pessoa. Que aí foi outra queda, né? Que eu falo assim, a pessoa sai de um relacionamento, o que ela tem que fazer? Hoje eu sei disso. Né? Muita gente me julgou quando eu contei na internet, mas quando eu contei lá, eu não tive a oportunidade que eu tenho agora de explicar. A pessoa, ela sai de um relacionamento arrebentado, igual eu saí. A primeira coisa que ela tem que fazer é buscar ajuda. Isso. Espiritual e psicológica. Isso. E eu estava muito fraca, ele não estava me dando paz. Então, o que eu pensei? Se eu arrumar alguém, ele vai me esquecer. Porque foram 17 anos, né? E aí eu conheci uma pessoa pela internet, de uma cidade próxima à cidade da minha mãe, uma pessoa que se dizia evangélico, uma pessoa que falou tudo que eu queria ouvir. E aí, nesses 4 meses, o que eu fiz? Fazendo 5 meses, eu fui morar com essa pessoa. Nossa. Então, eu que tinha toda a oportunidade, né, para me reerguer, vou falar assim, não, agora eu não tive forças, né? E assim, muitas pessoas, elas julgam, elas falam, mas você poderia, mas eu não tinha força, ele não me dava paz. Eu saí muito mal, eu saí com vários problemas psicológicos. Sim. E eu achei que se eu arrumasse outra pessoa que eu pensei assim, nossa, Deus enviou isso para minha vida. E aí eu fui morar com essa pessoa, comecei errado, né? E é o que eu falo, o que começa errado vai terminar errado, né? E ali, assim, os meus princípios, o que eu pensava, eu já me desconstruiu, como eu já não estava bem, Sim. me desconstruiu. Chegando lá com essa pessoa, eu passei por outro relacionamento abusivo. Era uma pessoa que se dizia da igreja também, mas era outro narcisista, né? E assim, foi 1 ano que eu fiquei lá com essa pessoa. E se eu sofri muito, meus filhos foram comigo, eu coloquei meus filhos em risco, sabe? Eu reconheço isso, né? E assim, mas eu falo que Deus nunca me abandonou, né? Mesmo eu estando errada, né? Eu falo que a gente tem que reconhecer quando erra, né? E eu fiquei lá com essa pessoa, passei muita dificuldade, porque era uma pessoa transtornada, uma pessoa que tinha depressão, tinha crise de ansiedade, uma pessoa assim, violenta fisicamente não, mas psicologicamente acabou. Eu já não tinha emocional. Sim. Então esse agora, ele acabou de me destruir. Aí juntou com o ex, o pai dos meninos que não me dava paz, e juntou esse relacionamento que tava, sabe? E assim, e aí ele começou a pressão para casar comigo. Porque esse, né, que eu arrumei de outra cidade, ele queria voltar a tocar na igreja. Ele queria ter um cargo, mas para isso precisava casar. Mas eu pensei, gente, se eu casar, não vai dar certo. Sim. Eu pensava, e assim, eu já tava querendo ir embora, né, voltar e falar, meu Deus, eu preciso. Só que aí, o que eu fiz? Eu casei com ele, né, meu divórcio saiu, e eu casei com essa pessoa no civil.
foi um outro erro gigante na minha vida, eu reconheço isso, né? Mas agora casada, eu tive mais forças para buscar Deus, sabe? E eu comecei a falar com Deus, Senhor, a situação que eu tô aqui não tá legal, né? E lá, assim, eu passei todo tipo de trauma também, né? Que ele queria que eu sustentasse a casa também, que como tinha meus filhos, Sim. jogava as coisas na cara dos meus filhos. Era uma pessoa totalmente Meu transtornada. Deus. E assim, até o dia que ele chegou pra mim e falou assim, olha, não dá para seus filhos ficar aqui. Eu fiquei lá 1 ano com ele. Então você vai ter que escolher, ou eu ou seus filhos. E assim, era a brecha que eu queria, né? Sim, sim. Que eu vinha falando com Deus, eu preciso sair dessa situação. Eu sei que eu errei, né, em engatar um relacionamento atrás do outro. Eu reconheço isso. Naquela época eu falei isso para Deus. Eu preciso de ajuda para resolver a bagunça da minha vida, Sim. né? Sempre falando com Deus. E aí, quando ele fala que ou eu escolho ou ele ou meus filhos, eu falei, tchau. Falei para ele, olha, eu tô indo embora. Ele falou, como assim? Eu falei assim, meus filhos, eu não vou abrir mão deles, Sim. né? Ele falou, é você que sabe. E aí, assim, ele não me impediu de sair. Saí, ele deu entrada no divórcio, né? Aí divorciei, assim, voltei para a cidade da minha mãe, agora mais arrebentada ainda, né? Com mais problemas, né? Essa pessoa com quem eu fui morar, assim, Deus sempre me deu uma visão espiritual, assim, então eu vi os demônios entrando nele. Eu passei uma batalha espiritual muito grande na casa dele, sabe? Ele era muito oprimido, então eu via os demônios entrar nele, e eu não tinha força para sair, e eu falava, Deus, me ajuda, né? Nunca me afastei assim da igreja, nunca me... Eu estava lá mesmo com a fraqueza, mesmo no erro agora, né? Estava amaziada, estava no erro, uma pessoa perturbada, mas eu estava lá pedindo a Deus para me ajudar. E aí voltei, e dessa vez eu voltei, né? Toda essa história já tem 5 anos, deixar isso claro aqui, né? 5 anos já. E aí fiquei 1 ano lá com essa pessoa, voltei, ele deu entrada no divórcio, nós divorciamos e eu falei com Deus, agora eu vou cuidar de mim, né? Porque agora chega, né? E aí passei um longo período, sabe? Assim, fui trabalhar, né? Fui cuidar dos meus filhos. Meus filhos precisavam, né? Dessa vez eu tive forças e me firmei na igreja como nunca antes, né? Eu falo que foi a época que eu mais me aproximei de Deus, né? Que eu falei, Deus, eu preciso de cura, de Senhor me limpar desses 2 relacionamentos que quase acabou com a minha vida, né? E passei um longo período, procurei ajuda psicológica, né? Que eu falo que é muito importante, né? A terapia alinhada à fé ajuda muito, né? E ali eu fiquei, sabe, assim, fazendo a obra de Deus, como eu estava evangelizando na época, né, com o grupo lá da igreja, fiquei na igreja da minha mãe, falei, ah, mãe, vou ficar na igreja da senhora, né? E ajudava, limpava a igreja, cuidava das crianças, e eu fiquei um longo período, né? E assim, Deus foi limpando, né? O tempo passou, assim, e eu já estava completamente, né, curada, né? Falei, nossa, curada, não queria relacionamentos mais, eu não estava buscando isso. E aí foi quando lá na igreja eu conheci o meu marido, né? O meu falecido marido. Ele estava na igreja, ele também fazia parte dos grupos, né? Ele era recém-convertido, porém era uma pessoa muito humilde, né? Uma pessoa muito boa. E assim, a gente se conheceu. Na época, como eu disse, né? Eu já estava curada de tudo aquela lama, né? Curada. E aí conversei com a minha mãe falou assim, minha filha, Deus, ele não quer ver os filhos dele só